Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje o assunto é B12. Eu gostaria de falar com vocês sobre tudo aquilo que a B12 pode causar no nosso organismo, sem a gente perceber ao longo do tempo com muita clareza o que é que está acontecendo. Então vamos começar pelos sintomas. Tudo aquilo que a B12 pode causar na gente. Dificuldade de concentração, dificuldade de perder peso, dificuldade na recuperação muscular após atividade física. A gente fica sentindo dor por muito tempo depois de fazer uma atividade física, assim, tipo, demora 2, 3, 4, 5 dias até melhorar. Dificuldade na cicatrização, sabe assim, quando fica aquela pelinha saindo, aí demora pra cicatrizar. Às vezes você faz uma feridinha no pé, demora pra cicatrizar. Tem outras causas também associadas com isso, mas a B12 é uma que participa na dificuldade de cicatrização. Falta de ar, canseira, fadiga, cansaço. Ai, parece assim que você tá fazendo um esforço tão grande o tempo inteiro. A gente fica cansado, fadigado, pálido. Pode aparecer até anemia. Aliás, uma das formas de anemia é a deficiência de B12. Síndrome das pernas inquietas, sabe aquela perna que não para de chacoalhar o tempo inteiro? Aquela pessoa que fica assim, chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando. Então, falta de equilíbrio. Sabe quando a gente, tipo, tá andando e tem muita facilidade para torcer o pé? Isso pode estar associado com a deficiência de B12 também. Existem outras causas, mas esse é um dos sintomas da deficiência de B12. Facilidade para entorses, formigamento nos pés e mãos. Quando a gente tem muito formigamento, qualquer coisinha baixou um pouquinho já tá formigando. Ficou um pouquinho parado com a mão assim, já tá formigando. Pele frágil. Aquela pele sensível, fininha, ressecada. Pode até aparecer urticária, dermatite. Outros assuntos que a B12 também está associada: sintomas, estresse, irritabilidade, uma TPM muito forte, unhas frágeis, feridas na boca, na língua, sonolência ao longo do dia, insônia de noite, palpitação. Algumas intolerâncias alimentares, alergias alimentares também, elas podem estar associadas com a deficiência de B12. Queda de cabelo, falta de apetite. Aqui eu queria abrir um parênteses para contar um pouquinho de como foi a minha experiência de quando eu estava com deficiência de B12. Eu não sentia fome, eu sentia vontade de comer, eu sentia assim, queria comer alguma coisinha assim, ou assado, mas fome mesmo, tipo assim, o estômago roncar, eu não sentia. Então aí uma das coisas que acontece quando a gente tá com deficiência de B12, a gente não tem muita fome, mas a gente tem vontade de comer. Bom, tem gente que tem vontade de comer e tem gente que corta completamente o apetite, tipo, ai, se precisar eu passo o dia inteiro sem comer de boa, sabe assim? Pode ser, então tem que ficar atento à deficiência de B12. Dores musculares, depressão, ansiedade, esquecimento, bruxismo, aquele ranger de dentes de noite que a gente vai estragando os dentes, tudo de raspar, 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 raspar. Mau humor. Quanto sintoma está associado com a deficiência de B12? E olha, eu não esgotei tudo que pode acontecer com uma pessoa quando ela tem deficiência de B12. Certo, mas se a B12 é tão importante assim, onde é que a gente encontra a B12? Bom, quando a gente tem deficiência de B12, a gente tem uma anemia que é chamada de anemia perniciosa. Perniciosa significa que mata, ou seja, a longo prazo ela pode ser fatal, ela pode levar a gente à morte, a deficiência de B12. A B12, ela participa da eritropoiese, ou seja, da formação das células vermelhas do nosso sangue. Aí, quando a gente está com deficiência de B12, pode acontecer que essas células elas ficam grandonas, entendeu? Daí, assim, a capacidade de levar os nutrientes, ela muda. Daí a gente vai ficando debilitado de uma série de outras coisas. Enfim, a B12 é muito importante. A gente não pode correr o risco de ficar sem essa vitamina. E para a gente absorver a vitamina, a gente precisa engolir, porque a gente não fabrica B12, a gente precisa
receber ela. Onde tem B12? A gente armazena B12 no nosso fígado. As vacas também. A vaca, ela consegue comer a B12 porque ela come a grama e na grama tem a bactéria que fabrica a B12. A B12, na verdade, ela é um metabólito da bactéria, ou seja, a bactéria, conforme ela vai se reproduzindo, ela vai consumindo as coisas, ela produz a B12. Porém, essa B12 a gente só consegue absorver, nós, seres humanos, num pedaço do nosso intestino. Se for em outro pedaço, a gente não consegue absorver, porque essas bactérias, elas moram no nosso intestino, só que é numa porção mais final do intestino, onde a gente não conseguiria mais absorver, a menos que a gente comesse aquilo que passa pelo nosso intestino. Mas não é uma boa ideia, a gente sabe, né? Então, as vacas, elas comem as bactérias que tem na grama, e aí, por causa do processo de ruminar a grama, elas conseguem armazenar no fígado a B12. Então, uma das formas da gente curar uma anemia perniciosa, que é essa que acontece quando tem a deficiência de B12, é comer fígado. Tem um monte de gente que torce o nariz nessa hora, mas enfim, é uma das soluções. Bom, vamos lá, ela é estocada no fígado, então se a gente quiser melhorar a B12, a gente pode consumir fígado. Ou existem outras formas de fazer a reposição da B12. Tem como tomar vitamina, tem como tomar ela na forma de injeção e daí tudo isso melhora. Mas enfim, quando a gente passa grande período de tempo sem consumir B12, por exemplo, é o caso dos vegetarianos e veganos. Na verdade, o vegetariano até come B12, porque B12 tem no ovo também. Aliás, o ovo é o alimento mais completo que a gente conhece. Ele tem todas as vitaminas menos a vitamina C. Então, aí você come um ovo com vitamina C, você está ingerindo um montão de vitamina, nutriente, mineral muito interessante para a manutenção da nossa saúde. Especialmente se a gente for pensar que o ovo geraria uma vida, né? Então, ali tem os nutrientes necessários para gerar uma vida. Enfim, tem B12 ali. Não é muito, mas para manutenção, dependendo da demanda de cada indivíduo, porque a capacidade de absorver a B12 também muda de um organismo para o outro e de alguns hábitos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Enfim, para assimilar a B12, a gente precisa estar com uma digestão muito bonitinha, uma digestão redondinha. Imagina só que a gente tem um negócio que chama fator intrínseco. Lá nas células do nosso estômago, são as células parietais. Elas são capazes de fabricar um negócio que se liga à B12 e facilita e favorece e permite a absorção da B12 lá no nosso íleo, que é um pedaço do nosso intestino. Então, tem gente que não tem esse fator intrínseco. Então, aí a pessoa não vai conseguir absorver B12. Enfim, nesses casos, é preciso suplementar a B12 direto. Mas, por exemplo, uma das formas de suplementação é com sublingual, a B12 é metilcobalamina sublingual. Outra das formas é injeção intramuscular. Essa é chatinha, mas depois eu falo um pouco mais sobre ela. Enfim, a gente precisa estar também, outro fator muito importante na absorção da B12 é a quantidade de ácido que a gente está produzindo no nosso intestino, nosso estômago, e que vai estar sendo auxiliar para digerir os alimentos. Ou seja, se a gente não tiver a quantidade correta de ácido sendo produzido o tempo inteiro, vai ser mais difícil de absorver a B12. Então pode ser que a gente tenha uma redução no nosso nível de B12. E aí a gente fica mais vulnerável ao aparecimento de todos aqueles sintomas que eu falei no começo. Então, quantidade correta de ácido no nosso estômago. E outra coisa, existem alguns hábitos na nossa alimentação que eles podem piorar a nossa capacidade de absorver a B12. Tabagismo, se você fuma, isso atrapalha a absorção de B12. Café, se você é um amante de café e toma café o dia inteirinho,
olha, repense essa sua atitude, porque o café em excesso, ele atrapalha a absorção de B12. Então, se você for consumir café, escolhe uma refeição e toma o café naquela refeição, ao invés de ficar espalhando o dia todo e tomando várias e várias doses. Se você é um amante de café, na verdade, porque você pensa assim, mas se eu não tomar café, eu não vou dormir, eu vou ficar com sono o dia inteiro. Então, talvez tenha outras coisas para você fazer para melhorar o seu sono durante a noite, para melhorar a sua disposição durante o dia, como os ajustes na dieta. Quando a gente tem muito sono logo depois das refeições, pode ser que a nossa digestão ela não esteja assim muito legal. Então aí dá um sono, fica aquela digestão difícil. Então, isso também é uma possibilidade. E outra coisa que acontece também é o alcoolismo, quando a pessoa faz uso de álcool muito frequente, sabe? Todo dia, às vezes em caso de alcoólatra. É muito comum que um alcoólatra chegue a um hospital cheio de coceira na pele. E daí suplementa-se a B12 para melhorar isso, porque a B12 melhora esse tipo de reação na pele. Enfim, deficiência de B12 está associada com isso e o álcool atrapalha demais a absorção de B12. Aliás, o álcool atrapalha muita coisa, muita coisa. Não inventa de tomar cerveja porque cerveja tem B12, não, porque álcool não faz bem pra gente. Pra dentro não faz bem. Se for pra fazer asepsia das mãos, ok. Mas pra dentro ele não faz bem. Se você consuma, que seja o mínimo possível. Ou, se você conseguir, retire da sua vida. E existem alguns medicamentos também, vou citar alguns aqui, que estão associados com a deficiência de B12. Por exemplo, o uso de metformina, que é um medicamento que é usado para controle de diabetes, da glicemia. Os prazóis da vida, sabe? Os medicamentos que servem para diminuir a secreção de ácido, para melhorar a proteção do nosso estômago, como os prazóis da vida, e não quero falar o nome exatamente, mas enfim, aquele que a gente toma para evitar queimação, azia, gastrite. Eles atrapalham a absorção de B12, a longo prazo atrapalha mesmo. Levodopa, que é usado para o tratamento de Parkinson. Ciclosporina, que é um imunossupressor, que ele ajuda as pessoas que têm doenças autoimunes a diminuírem a potência da doença. Anticoncepcionais, por exemplo, são medicamentos que atrapalham a absorção de B12. Mas e agora? O que eu faço? Eu paro de tomar esses medicamentos? Não. Muito pelo contrário, a gente nunca pode parar de tomar um medicamento sem acompanhamento do nosso médico, da pessoa que conhece a nossa história. O que a gente pode fazer é melhorar de outras formas a absorção do nosso intestino na B12. E, inclusive, em alguns casos, com prescrição médica, a gente pode fazer a suplementação de B12 caso seja comprovado que ela está mesmo baixa. Bom, existem algumas condições clínicas em que a B12 está baixa. É muito comum a gente encontrar uma pessoa que tem hipotireoidismo com B12 baixa. É muito comum a gente encontrar uma pessoa que tem psoríase com B12 baixa. Leucemia linfocítica aguda, doença renal, artrite reumatoide. Enfim, essas são algumas das condições. Normalmente, no caso do hipotireoidismo, uma coisa que está acontecendo é que a pessoa tem hipocloridria, que é uma baixa produção de ácido. E aí, então, a digestão fica toda difícil. Inclusive, a absorção de B12 vai ser prejudicada. Então, uma das coisas que está acontecendo com a pessoa que tem hipotireoidismo é a deficiência de B12 também. Bom, vamos olhar para isso então, por que ela está baixa. A B12 ela pode ser estocada no nosso fígado de 3 a 6 anos, ou seja, se uma pessoa virou vegetariana hoje e ela não presta atenção no equilíbrio alimentar ou na aquisição de B12 na dieta dela, pode ser que ela leve até 6 anos para começar a perceber as mudanças, como a queda de cabelo, aumento da irritabilidade, em caso de mulheres uma TPM muito forte, mais dores, mais cólicas menstruais, dificuldade na cicatrização, dificuldade de recuperação muscular, dores, enfim. São todas coisas que podem levar um tempo até começar a aparecer.
Então, a B12 ela é muito importante, especialmente a longo prazo, porque às vezes a gente nem nota. A gente está tão acostumado com a deficiência de B12 ali no dia a dia que não é um negócio assim tão claro como a luz do dia. Eu, por exemplo, quando eu comecei a suplementar B12, já fazia 18 anos que eu era vegetariana. E eu não percebia o que estava acontecendo, mas quando eu suplementei, foi um negócio tão grosseiro, tão gritante, assim, que antes eu, tipo, me achava normal. Era capaz de estudar, de trabalhar, normal. Mas eu virei uma máquina de estudo, de resumo, de concentração, melhorei o sono, rendimento na atividade física, melhora inclusive na dor muscular. E o humor, gente, o humor mudou muito, melhorou demais quando eu comecei a suplementar, quando eu cheguei no valor ideal, quando eu melhorei a minha digestão a ponto de suprir a minha demanda. Olha, parecia que eu tinha visto, tipo, o passarinho verde, assim, tava muito feliz, muito alegre. Cheguei a rir de coisa que, tipo, as pessoas ficavam olhando assim, o que aconteceu com ela? Uma alegria, uma energia que fazia muito tempo que eu não via. E assim, se a gente for pensar, a B12, ela funciona como se fosse uma capa para revestir os nossos neurônios. O neurônio imagina um fiozinho que vem da cabeça até cada um dos pedaços do nosso corpo que favorece, que facilita a nossa sensibilidade. A gente tem sensibilidade e a condução de um estímulo elétrico mesmo, que tipo assim, eu determino que eu vou mexer meu braço e eu consigo mexer, eu tô mandando um estímulo elétrico. Tem um cabo que passa da minha cabeça até a minha mão para minha mão se mexer, e esse cabo ele é revestido com um negócio que chama bainha de mielina, e essa bainha de mielina ela é composta por B12. Quando a gente vai tendo deficiência de B12, o nosso organismo vai roubando de alguns lugares para usar para o mínimo, para coisas básicas, como a duplicação celular, como consertar a pele que fez uma feridinha. Então ele vai arrancando de outros lugares, ele vai fazendo compensações quando está faltando muito há muito tempo já. Então você imagina que começa a dar tilt, a gente começa a entrar em curto-circuito. Aí o funcionamento dos nossos neurônios ele já não é mais igualzinho, ele vai ficando debilitado. Então é por isso que a coordenação ela não fica mais tão legal quando a gente está com deficiência de B12 por longo prazo. Enfim, a má digestão está associada com isso. Deficiência de fator intrínseco eu já falei. E olha só, 60% das deficiências de B12 estão na má absorção. Parasitas intestinais, bichinho que você engoliu e está morando lá no intestino. Os problemas da dieta, que atrapalham a absorção de B12. Medicamentos, hábitos, desbiose, síndrome fúngica, síndrome bacteriana, quando existe um aumento de alguns fungos morando lá no nosso intestino, porque eles estão fazendo a festa porque o ambiente está favorável para eles. Então, no caso da hipocloridria, que é quando a gente tem uma baixa produção de ácido, esses bichinhos, eles acabam sendo favorecidos. Imagina que a comida, ela devia estar sendo digerida rapidão. Tipo, um tapinha, já está digerida, 2 horas no máximo digeriu. Aí, o nosso organismo não tem a quantidade de ácido suficiente para quebrar aquela comida. Aí a gente não mastiga tão bem assim, vai pedaço de comida inteiro parar lá no nosso intestino e não tem ácido para favorecer uma redução no tamanho desse alimento e a comida fica lá, fica lá, fica lá. Ao invés dela ser absorvida pelas paredes do nosso intestino, as bactérias que moram no nosso intestino, elas acabam conseguindo aumentar a população delas porque tá sobrando comida. Ao invés do nosso organismo absorver, tá ficando lá. Ficando. E aí, essas bactérias, elas conseguem usar esse alimento para se reproduzir, para aumentar a sua população. E muitas vezes são bactérias que fermentam muito esse alimento, então aí aumenta a produção de gases. E assim, o ambiente vai modificando o pH, ele vai ficando menos ácido às vezes, e aí essa menor acidez ou maior acidez, dependendo do tipo de bichinho que está conseguindo sobreviver ali, ela vai alterar a nossa capacidade de absorver os alimentos e, por consequência, outra coisa que vai acontecendo é um aumento na permeabilidade intestinal. O que é isso? Quando o nosso intestino, ele tem junções assim muito firmes entre as células para selecionar bem o que vai parar na corrente sanguínea.
Aí, de repente, quando essas junções vão ficando frouxas, vai passando muita coisa para a corrente sanguínea. É quando a gente entra num processo de inflamação maior. Aumenta a permeabilidade intestinal, ou seja, ele fica mais permeável para a entrada de coisas que a gente devia estar conseguindo jogar fora. Por quê? Porque o tipo de bichinho que está morando no nosso intestino está desequilibrado. Às vezes tem uma população maior de um bicho ou de outro ou de outro. E outra coisa que também pode acontecer, quando a gente tem uma alimentação muito tendenciosa, quando a gente não come muita fruta, fibra, verdura e legume, que é aquilo que alimenta as bactérias do bem que moram no nosso intestino, a gente está aumentando, por exemplo, o consumo de pão, bolo, bolacha, tipo alimentação de trigo. Ah, trigo de inteirinho. Por quê? Porque é prático, porque tá no jeito, porque não dá tempo, por causa da correria. Então aí a gente acaba consumindo um tipo de alimento que favorece o aumento de fungo também. Existe um fungo que chama Candida albicans. É o mesmo fungo que causa candidíase vaginal e é o mesmo fungo que causa aftas na boca da gente. Aquele do sapinho, sabe? Ele mora em harmonia no nosso organismo, mas quando a gente fica com hábitos muito ruins, a gente pode favorecer o aumento desse fungo. E aí o aumento desse fungo pode fazer uma bagunça no nosso sistema imune. Então pode ter um aumento de fungo, um aumento de bactéria e a nossa absorção fica muito ruim, porque aumenta a quantidade de gases também, e os gases atrapalham a absorção. Não necessariamente você vai ficar com flatulência, sabe? Vai ficar soltando flatos por aí. Mas pode ser que a barriga fique inchada. Pode ser que esteja ocorrendo constipação. Ah, esse é mais um sintoma da deficiência de B12. Constipação, intestino preso. Ou diarreia, intestino solto demais. Ou oscilação entre essas duas coisas. Então, tudo isso pode estar acontecendo numa pessoa que tem deficiência de B12. É muita coisa, não é mesmo? Bom, mas dito tudo isso, eu queria entrar um pouquinho em outro ponto. Vamos lá. Eu sabia que esse vídeo ia ser longo. Por isso que eu demorei tanto tempo para gravar. A B12, o valor de referência dela muda de um laboratório para outro, conforme o kit do laboratório. Mas ele pode ser aproximadamente de 180 a 900. Porém, eu quero deixar uma pergunta aqui. Você acha que a pessoa que tá com a B12 em 180, ela tá igualzinho uma pessoa que tá com a B12 em 900? Ela não tá. Não é a mesma coisa, porque é normal tá daqui até aqui. Não quer dizer que é normal, quer dizer que é comum. Quer dizer que esses valores eles foram definidos em cima de uma média populacional. Pegaram a população, avaliaram e falaram, ok, a B12 varia daqui até aqui. Mas quem estava são? Quem estava saudável? Quem estava doente? Quem ao longo de 2, 3, 4, 5, 6 anos desenvolveu alguma doença? Isso a gente não sabe. Então, por isso, é muito importante que a gente avalie caso a caso, sintomatologia. A pessoa está com muito sintoma de deficiência de B12, tem um histórico aí, tem coisas que a gente pode fazer para melhorar? E outra coisa, será que não existe um valor em que a gente percebe que as pessoas estão com menos sintomas? Sim. Os estudos mais recentes já estão apontando para que uma dose ideal de B12 está entre 500 e 600. Aí é onde a gente consegue perceber redução nos sintomas da deficiência de B12, melhora na qualidade de vida, certo? Não quer dizer que para todo mundo vai ser igualzinho. E outra coisa que eu queria falar também é que às vezes a deficiência de B12 ela não vem sozinha, ela vem associada com outras deficiências. Então é muito importante a gente fazer exames, a gente ter um acompanhamento médico, de um médico que conheça a gente, para que ele saiba exatamente o que é que ele vai prescrever. E nutricionista também, né, gente? Porque a nutricionista pode ir ajudando a gente a fazer uma série de correções na nossa dieta, para melhorar a digestão e a absorção de tudo aquilo que a gente engole. Enfim, tem hábitos para melhorar? Ok. Além desses hábitos, o que mais pode ser feito para melhorar a absorção de B12 ou para resolver imediatamente? Bom, descobri que eu tô com B12 baixa, e agora? Uma das formas de tratamento rápido é uma dose de ataque de B12. Tem uma dose de ataque que é muito comum, usada, uma injeção intramuscular no bumbum. Não é legal,
ela é chatinha, dolorida, mas se você conseguir tomar deitado, é bem mais leve do que tomar em pé, porque a musculatura tá relaxada, dói menos. Mas é tipo só na hora, depois não dói mais. É uma injeção de 5.000, de 5.000 unidades B12 e, tipo assim, é bastante. E aí é rápida a melhora. Você toma, dose de ataque, ela pode ser uma vez por semana, pode ser por 4 semanas, pode ser a cada 15 dias, pode ser uma vez por mês. Depende muito da sua demanda, do quanto você usa essa B12, de como é que tá o seu organismo, né? Então, essa é uma das formas de suplementar. E para manutenção, em caso de vegetariano, é muito usual a dose sublingual. Essa injetável é cianocobalamina. Aí, a sublingual é a metilcobalamina. A metilcobalamina pode ser que ela tenha menos efeitos colaterais a longo prazo. Então, para manutenção, pode ser que ela seja indicada, mas às vezes quando a pessoa precisa de uma dose alta, uma dose de ataque, chamada de loading dose, uma dose que vai carregar a nossa demanda aqui, a nossa necessidade de fato de B12, então a gente precisa de uma dose mais alta, a injeção é bem interessante também. Só que depende, tem gente que não toma injeção de jeito nenhum, né? Então, aí a sublingual é uma das possibilidades. Mas não tem nada melhor do que ao longo do tempo você fazer ajustes na sua dieta e melhorar a sua absorção. Até porque a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente absorve. A gente é aquilo que a gente assimila do que a gente come. Então, como está a sua capacidade de assimilar aquilo que você está engolindo? Você está se alimentando com calma? Você está presente no momento da sua refeição? Você mastiga corretamente? A gente vem achando que a gente já sabe mastigar, né? Pô, eu sou adulto, eu sei mastigar. Eu mastigo? Ué, tô engolindo? Você não tá vendo? Mas assim, às vezes a gente passa a ter uma pilha para comer, uma pressa, uma urgência, e dá para entender, porque a vida da gente é corrida mesmo, né? Mas mesmo assim, é válido lembrar, vamos prestar atenção na mastigação? Vamos estar presente ali no momento da refeição, ao invés de ficar dividindo a atenção com uma tela, olhando no celular, assistindo TV. Esteja presente no momento da sua mastigação. Mastiga, 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 até que o seu alimento vire uma pastinha na sua boca. Usa essas ferramentas maravilhosas que a gente tem na boca para mastigar a comida. Nosso intestino não tem dente para diminuir o tamanho da comida. Nosso intestino, ele tem umas voltinhas assim, ó, que aumentam a superfície de contato com o alimento. Mas se o alimento estiver muito grande, o nosso intestino não vai quebrar esse alimento. Ele precisa estar bem pequenininho, tipo bem pastinha assim. Mastiga e age como se o seu dente fosse um liquidificador. Ele tem que fazer o alimento virar uma sopa dentro da sua boca. Mastiga tipo 20 vezes. É isso. Melhora a sua mastigação, melhora a sua digestão. Porque conforme a gente mastiga, 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 a gente aumenta também a secreção de ácido para lidar com aquela comida, para a comida não ficar parada ali no intestino. Então vamos reduzir a pilha na hora da refeição. Outra coisa que eu quero falar também é que quando a gente tem deficiência de B12, uma das coisas que pode estar acontecendo é que a gente está num ambiente muito estressante. Puxa, mas eu não tenho como mudar a minha vida, não tenho como parar de trabalhar. Certo, mas o que você tem como fazer? Vamos olhar para a solução. Existe um estudo que saiu recentemente também, comprovando a interferência da mente no nosso intestino e do nosso intestino na nossa mente. Ou seja, quer dizer que se você está num ambiente estressante, você piora a sua capacidade de absorver os nutrientes daquilo que você ingere. Então é preciso cuidar da mente. É preciso relaxar em algum momento. Sabe quando a gente entra naquela pilha e não consegue relaxar? A gente fica ansioso, 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 acha que tem que resolver tudo para ontem. Como é que a gente para com isso? A gente precisa se dar atenção, a gente precisa se reconectar com a gente mesmo, olhar para os nãos que a gente anda deixando de falar por aí. A gente precisa, a princípio, aprender a se respeitar. E isso é uma das coisas que a gente faz quando a gente arranja tempo para fazer aquilo que é importante pra gente. Você precisa de lazer. Sim, todo mundo precisa de lazer. Nossa, mas não cabe na minha vida. Então se planeje para que caiba.
Coloca isso como prioridade, porque assim, uma coisa é a gente ter que render o tempo inteiro, produzir, trabalhar, mas lá pro futuro sempre? E aqui agora, nada? A vida fica realmente muito estressante. O seu organismo entende que você tá no modo de luta ou fuga e sobrevivência o tempo inteiro. Você não tem o direito de fazer coisas por você. Você só tem obrigação. Então, o que você faz por você? Uma das formas de melhorar isso é fazer terapia, para aprender a se respeitar. Fazer terapia, meditação. A meditação é uma excelente ferramenta para ajudar a gente a melhorar o funcionamento do nosso intestino, do nosso sistema imune. É incrível o que a meditação pode fazer. Então são duas vias. A gente pode mexer na cabeça através do intestino e no intestino através da cabeça. Então, começa a reduzir o nível de estresse por aqui, ó. Vamos apertar uns parafusinhos aí que estão soltos sobre lazer. Não, lazer não importa, deixa para depois. Ah, não, mas eu não posso fazer isso agora, ou eu não mereço, eu não devo. A gente se sente até culpado às vezes quando a gente faz uma atividade física e fala, caramba, eu tinha tanta coisa para fazer, nem fui fazer atividade, nem fui fazer o que eu tinha que fazer, fui fazer atividade física. Enfim, quando a gente se prioriza, a gente está aprendendo a cuidar dos outros também, porque quanto melhor cuidado a gente tá por nós mesmos, mais capaz a gente fica de cuidar do próximo. Bom, eu não esgotei tudo que haveria para se falar sobre a B12, mas eu acho que eu contei um pouquinho sobre o que é isso, a importância da B12 na nossa vida, e eu quero que você ligue a sua atenção para a sua deficiência de B12, possível deficiência de B12. Será que isso pode estar acontecendo com você? Enfim, avalia. Quem sabe, tem outra coisa também que dá pra gente observar a B12, não são só os parâmetros que eu falei aqui no exame de sangue, dá pra ver outros itens também. Nada como contar com um bom profissional, né? Para acompanhar você nessa caminhada. Não espera aparecer um problema, se antecipa. Cuida bem de você. Um grande beijo, até a próxima.